vamos trazer um pouquinho de notícias internacionais. Israel e Hezbollah acusaram um ao outro de romper o cessar-fogo um dia depois de fecharem esse acordo e de ele entrar em vigor. Vamos então lá para a Europa. O Luca Bassani tem mais informações sobre isso para a gente. Oi, Luca, bem-vindo, boa tarde. A todos que nos acompanham, realmente são acusações que podem colocar por água abaixo tudo aquilo que foi construído durante as últimas semanas. Este acordo de cessar-fogo, que é o primeiro que é travado entre Israel e Hezbollah desde o começo da guerra entre os dois, ele terá duração, teoricamente, de 60 dias, onde as tropas israelenses no sul do Líbano deveriam deixar esta região, assim como o Hezbollah deveria voltar para posições ao norte do rio Litânia, ou seja, cerca de 30 quilômetros de distância da fronteira, para que não haja nenhuma complicação. E esta área fronteiriça ficaria então sob a administração do próprio Exército Nacional do Líbano e das forças internacionais da ONU. Mas os israelenses acusam o Hezbollah de terem violado essas linhas, de terem parte dos seus terroristas, parte daqueles combatentes que são ligados ao grupo nesta região que, como dissemos antes, estava fora do alcance do Hezbollah, de acordo com todos os critérios estabelecidos pelo cessar-fogo, ao mesmo tempo em que o Hezbollah também acusa Israel de ter presença militar ainda em algumas localidades do Líbano. Por enquanto, essas informações não foram verificadas independentemente, mas não há nenhum indício que o cessar-fogo foi completamente quebrado e que as hostilidades voltaram a acontecer. Pelo contrário, a gente vê que há um fluxo de civis voltando às suas cidades, voltando às suas casas no sul do Líbano. Muitas famílias que perderam tudo, que deixaram tudo, já estão regressando, com a esperança que durante esses 60 dias outros diplomatas, outros acordos possam ser selados para transformar aquilo que é temporário em uma pausa definitiva e, de fato, acabar com pelo menos uma das 7 frentes de batalha que Israel enfrenta, né? Se nós considerarmos a guerra em Gaza com o Hamas, que ainda está em pé, na Cisjordânia, Iraque, Síria, os Houthis no Iêmen e o próprio Irã, que é o cérebro por todas essas proxies, né, todos esses grupos terroristas que atuam há muitas décadas contra o Estado de Israel. Vamos ficar de olho nessas atualizações e novas informações que vão chegando e se de fato esse trabalho diplomático tão minuciosamente construído por Joe Biden e Emmanuel Macron durante as últimas semanas possa permanecer com um cessar-fogo por pelo menos os 2 meses que foram concordados durante anteontem, né, quando esse acordo começou a valer. Obrigada, viu, Luca Bassani? Vamos torcer para que a situação se normalize por aí, né? Bom trabalho para você. Agora, Luana, a gente fica feliz porque chegou a fechar um acordo de cessar-fogo, ainda que temporário, entre Israel e Hezbollah, com a ajuda dos Estados Unidos, que trabalhou para que isso acontecesse. E aí essas hostilidades continuam, um lado acusa o outro de romper esse acordo e fica aquela expectativa de que, além de ser retomado, ele possa estimular também um acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel, que é o que a gente está tentando desde o início dessa guerra, né? Exatamente, Lívia. E essa é a grande dificuldade dessa guerra, que ela não é só uma guerra física ou uma guerra cibernética, que a gente sabe que já se mostrou real, esse mundo onde a gente não controla e não consegue nem ver a guerra acontecendo, ela está sendo organizada e se aflorando no ambiente cibernético também, mas a guerra de narrativas, porque ficamos sempre à mercê de notícias e de entender se a veracidade, né, de checar a veracidade do que um lado está dizendo e o outro. Agora se acusam mutuamente, então como saber, né, como julgar, como se posicionar? Eu acho que o mundo inteiro estava esperando por esse momento de cessar-fogo. Era um acordo ainda muito instável, ali, muito frágil, superficial. A gente sabe que não são acordos fáceis, simples de se chegar, mas obviamente essa notícia deixou todos com uma expectativa positiva e agora a gente se frustra novamente com esse posicionamento de ambos os grupos em relação à postura, né, que foi tomada diante do acordo de paz, o acordo de cessar-fogo. Vamos dizer cessar-fogo, né, porque o de paz realmente a gente ainda está distante disso. Eu acho que a população mundial se depara hoje com essa temática, se colocando no lugar das pessoas que estão lá vivendo
tanto brasileiros quanto israelenses, palestinos e as pessoas dos outros países, Líbano, Irã, outros países que estão ali, que são contrários a essa atitude, a essa guerra. Como deve estar sendo difícil você planejar a sua vida, você viver ali diante de um cenário de tragédia, né, anunciada, de tragédia constante, mas também de instabilidade em relação a esses acordos. A gente tem que, obviamente, esperar para saber se vai ser possível se refazer esse acordo novo, essa nova tentativa de cessar fogo. A gente espera que ela seja possível, porque diante do momento que a gente vive, Lívia, é inadmissível a gente olhar para esses fatos. A comunidade toda internacional tem se voltado para colocar a sua opinião, colocar esforços, mas infelizmente, inclusive o próprio primeiro-ministro de Israel participando ali da ONU de em diversos momentos da sua fala colocou, né, que é muito difícil eles estarem nessa posição e não terem o apoio geral, e aqueles países que apoiam acabam também comprando uma briga política, porque a gente não está falando só de uma guerra que tem um fundamento religioso, mas de uma guerra que tem um fundamento político também, de dominância ali, né? De dominância das crenças, mas dominância de poder, dominância territorial. Então fica muito complexo a gente acreditar. É uma notícia triste nesse momento, mas que a gente espera que se recupere a capacidade de diálogo e que a gente consiga cessar de fato o fogo e enxergar esse momento de paz para trazer esperança para as pessoas que lá vivem e para o mundo inteiro. Em breve a gente muda de governo nos Estados Unidos, né? Exatamente. De que forma essa mudança pode impactar, na sua opinião, tanto na condução desses acordos nessa guerra entre Israel, Hamas e Hezbollah, como também a guerra entre Rússia e Ucrânia? Como é que Donald Trump vai atuar nessas frentes, na sua opinião? A tendência, Lívia, pela postura dele, até já falas, né, que foram colocadas, e posturas anteriores do governo de Trump anterior, é que seja uma postura mais dura. E acho que esse era o principal benefício, além do benefício econômico, que eu acho que foi o que determinou realmente a sua vitória ali nos Estados Unidos, pensando os que votam, né, o seu eleitorado. Mas para o mundo, a grande expectativa, além desse pulso mais firme na economia, que talvez seja a tendência que puxou a sua eleição, como eu falei, o outro ponto era justamente um pulso mais firme em relação às guerras, em relação a essa participação dos Estados Unidos na decisão, né, nos acordos de paz, nos acordos entre esses países em guerra. Isso, obviamente, ainda é uma expectativa, ele está montando as equipes, isso demonstra a sua permanência nesse sentido, né, de manter essa postura de pulso firme. Inclusive, assim que ele foi eleito, saíram diversas notícias falsas, inclusive dizendo que o cessar-fogo, né, que os grupos terroristas tinham desistido ali de atuarem, obviamente, fake news que foram circuladas justamente para defender essa narrativa e amparar essa visão de que Trump teria uma postura mais firme, um olhar mais duro em relação às guerras. Essa é a minha avaliação também, é uma expectativa. Eu acho que se a gente tiver um cenário positivo em relação à participação de Trump nesse sentido, vai ser uma vitória para o mundo inteiro. A gente está aqui falando de uma guerra que já perdeu, né? Se perdeu em termos de sentido, em termos de como defender um lado ou outro. A gente precisa realmente agora de uma liderança firme nesse sentido. A comunidade internacional sabe da dificuldade que isso representa, né? Porque são muitas vertentes políticas e pontos negativos e positivos que os Estados Unidos podem ter ao intervir mais drasticamente. A gente viu a reação do presidente Vladimir Putin, quando os Estados Unidos e a OTAN começaram a já lançar mísseis ali, fazer uma ostensiva maior em relação à guerra, anunciando, inclusive, já ameaças que já foram feitas por ele anteriormente de iniciar uma guerra nuclear, que é, obviamente, aquele desdobramento que a gente espera que nunca aconteça num contexto desse. Porém, a gente tem muitas faíscas soltas nesse território e vai ser, sem dúvida, um dos principais desafios de Donald Trump ao assumir novamente o poder nos Estados Unidos.